Atualmente, há dois tipos de casos mais recorrentes. Nós estamos a falar nos casos das dificuldades de aprendizagem, certo? Crianças que apresentam padrões de dificuldades de aprendizagem, quer ao nível de déficit de atenção, quer ao nível da hiperatividade, que de certa forma também a hiperatividade é comportamental, mas influencia a aprendizagem. E o outro lado são as questões da ansiedade, certo? A ansiedade derivada também das dificuldades de aprendizagem, ou seja, do insucesso escolar, mas também ansiedades fóbicas, certo? Os determinados medos, o medo da separação, o medo da rejeição e alguns medos ambientais em crianças mais precoces, mais pequenas. Mas estas são os dois grandes booms de maior procura de intervenção que eu tenho. Relativamente ao primeiro, do sucesso ou dificuldades de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem, o que é que acontece? Qual é a preocupação dos pais na sua ótica? Qual é a preocupação e qual seria a melhor forma para, eventualmente, porque às vezes temos muitos conceitos, não é? Exato. E achamos que algo é preocupante e até nem é. Ou seja, o que é normal, o que é que pode não ser normal e quando é que devemos ou não procurar essa ajuda nesses casos. Sem dúvida. Há uma coisa que eu gosto de referir e na última formação que eu dei, eu falei exatamente nisto. Houve um estudo interessante, isto faz-nos pensar, que em 2015, em Portugal, foi elaborado um estudo em que demonstrou que, em 2015, 5 milhões de doses de Ritalina foram tomadas pelas crianças, em Portugal, certo? 5 milhões de doses, na faixa etária até aos 14 anos de idade. O estudo abordou isto. Isto faz-nos pensar, e a Ritalina está muito associada à droga, entre aspas, da boa nota, certo? Não estamos aqui a falar de maus diagnósticos, ou não, relativamente ao processo, mas isto faz-nos pensar um bocadinho. Quando isto acontece, muitas das vezes a hiperatividade está relacionada também à parte escolar, de dificuldades de aprendizagem. É claro que a maior preocupação dos pais nestas gerações é evitar a medicação dos filhos e recorrem muitas das vezes às terapias, como as terapias, à psicologia, à hipnoterapia, muito tipo de terapêuticas, para tentar focar o problema fora do recurso à medicação, certo? Agora, a hiperatividade, as dificuldades atencionais são as duas grandes problemáticas que estão mais associadas ao insucesso escolar. O que é que preocupa os pais hoje em dia? É os resultados que os filhos tenham, ponto final, certo? Os pais querem, e como qualquer pai, deseja que o seu filho tenha bons resultados ao nível de aprendizagem, certo? Pensam no futuro dos filhos, a nível profissional, saídas. Eu não. Não se preocupa. Ok, muito bem. Mas acredito que a maior parte, continuo a dizer isto, a todas as regras têm que existir exceções, porque existem, mas a maior parte dos pais preocupam-se com os resultados e com os sucessos que os filhos têm ao nível do contexto escolar. Claro que muitas das vezes há condicionantes que levam que não haja esses sucessos que os pais muitas vezes criam as suas próprias expectativas. E quando falamos de expectativas, não estamos a falar muitas das vezes da nota por excelência. Não, às vezes dos resultados que sejam medianos, certo? Os pais criam essa expectativa e a expectativa não existe lá. Essa expectativa pode estar associada efetivamente a dificuldades de aprendizagem. Só que, e aquilo que eu digo era, qualquer abordagem dificuldade de aprendizagem, antes de nós falarmos numa déficit de atenção ou de uma hiperatividade, nós temos que ver toda a envolvência que está por trás disto. Porque às vezes há fatores emocionais que podem estar a acontecer e que estejam a potencializar esta aprendizagem, estas dificuldades de aprendizagem. Como, por exemplo, instabilidade familiar, alguma situação mal resolvida que a criança esteja a viver na escola, como, por exemplo, está a ser rejeitada pelos colegas, não se está a integrar no contexto escolar. Há vários fatores que, emocionalmente, podem estar a influenciar esta parte da dificuldade de aprendizagem, certo? E logo, antes de passarmos para um diagnóstico para atividade ou um déficit de atenção na criança, nós devemos abordar esta perspectiva toda externa, certo? Porque estes problemas emocionais devem ser tratados em primeiro lugar antes de nós focarmos na parte da hiperatividade ou do déficit de atenção. E eu foco-me um bocadinho nisto porque é aquilo que atualmente mais se concentra nas dificuldades de aprendizagem, certo? Agora, eu acredito cada vez mais, é sempre um facto,
a aprendizagem é um fator importante. E fico muito satisfeito porque os pais se preocupam com a aprendizagem. Porque todas as bases que uma criança vai tendo ao nível da aprendizagem, logo desde pequeninas, são fundamentais para um resultado, um sucesso congruente com a capacidade que a criança tem ao nível cognitivo pela vida toda, certo? Então é importante nos focarmos nisto. E não só, muitas das vezes, num diagnóstico, ou ok, vamos diagnosticar ou rotular uma criança de uma determinada forma. E como é que nós poderíamos ajudar as crianças? Ou seja, tirando essa parte emocional, ou tendo em conta que essa parte está mais ou menos enquanto pais, qual pode ser o nosso papel e quais são as ações que nós podemos promover junto deles para encontrar esse equilíbrio ou essa forma de mostrar-lhes que é importante, mas não há aquele extremo que nós também conhecemos. Claro. Não é de que os pais só querem que eles tirem boas notas e os miúdos até ficam super ansiosos com a dificuldade de não o conseguirem. Eu acredito algo que parte um bocadinho por este princípio, que é, hoje em dia, nas nossas sociedades, na nossa geração, a oferta que existe para os pais potencializar os recursos dos filhos ao nível da aprendizagem é enorme. Há muitas coisas. E os pais estão muito preocupados com isso, hoje em dia, certo? Há imensos centros de estudos, há imensos apoios que existem externos à escola. Há muitas situações que podem dizer. Os pais estão preocupados com isto, certo? E nós estamos a falar de regra, porque há exceções, uma vez mais, mas os pais estão preocupados com isso. Agora, eu tenho que me focar um pouco para algo que digo que é o contexto escolar. É o contexto educacional, certo? É difícil nós olharmos um bocadinho e pensarmos assim, ok, tudo bem. Se os pais fazem o papel deles, certo? E uma vez mais, há sempre exceções, mas as regras, os pais procuram ajuda, nós temos que olhar um bocadinho para a parte do contexto escolar, certo? E acho que o contexto escolar tem que cada vez mais se focar nas crianças e não exigir que as crianças se foquem no contexto escolar. Ou seja, levar à escola as crianças, mas não levar as crianças para a escola. É isto que às vezes defende, certo? Facilmente se compreende quando se liga à televisão e vai-se aos médias que os professores em Portugal estão insatisfeitos, certo? Não sendo isso, motivados, não há motivação, ponto final, certo? É uma classe profissional que é extremamente, é um pilar educacional muito importante e não é valorizado. É a minha perspectiva. Posso estar enganado, mas é a minha perspectiva, certo? E isto reflete-se também no dia-a-dia, certo? Agora, colocar, e vamos focar-nos na parte, por exemplo, do ensino preparatório, na primária até a 4ª classe, salas em que existem 20 e poucos alunos, certo? Ou às vezes que em determinadas situações são contextos numerosos, certo? Para um professor ensinar, em que existe, por vezes, vou dar um exemplo, 2 ou 3 situações mais problemáticas na turma de crianças que podem ser mais agitadas, podem ter dificuldades atencionais, podem estar derivadas ou não de problemas emocionais externos, de várias situações, e é claro, um professor que se sente desmotivado porque não sente a sua profissão valorizada e depois tem que se focar para uma turma extensa, grande, claro que ele não vai poder, vai dar o melhor que ele consegue fazer, mas muitas das vezes não vai conseguir dar se calhar o melhor que ele conseguiria fazer se focasse melhor individualmente. Isto é uma situação multiplicada por centenas ou milhares que existem num país. Isto começa a ser preocupante, é um facto, porque nós temos que perceber que há uma pirâmide, há uma pirâmide comportamental, ou seja, na importância do desenvolvimento, em que primeiro nós temos os pais, certo? Havia um papel dos avós, logo a seguir, que atualmente nas nossas sociedades está a ser mais desvalorizado, porque um bocadinho pela distância, certo? Se olharmos a 20 anos atrás, nós até compreendíamos que os avós tinham um papel muito secundário na educação dos netos e dos filhos, certo? Hoje em dia, devido à sociedade, devido ao stress cotidiano, os pais vivem longe dos avós já não têm tanto esse papel. Mas logo a seguir aos avós estão os professores no processo educacional, certo?
esta é uma pirâmide. Isto demonstra que os professores, ao nível do desenvolvimento educacional, têm um papel muito fundamental. Ponto. É isto que eu defendo. Só que isto não está a ser valorizado. E é importante começar a valorizar isso. Porque se começarmos a valorizar isso, começamos a levar o ensino mais para as crianças. E não obrigar a que as crianças venham para a escola. E isso é extremamente importante. Porque é o que eu sempre digo, há várias coisas que devem ser feitas, mas também há exageradas burocracias que impedem que muitas coisas sejam feitas. E acho que, eu não digo que seja no futuro imediato, mas é algo que nos faz refletir e é algo que nós temos que começar a pensar. Agora, eu falo no que existe cá, no que é nacional, no que é nosso. No que é lá fora não sei como é que se processam. Mas já que vamos buscar tantas ideias positivas lá fora, também devemos buscar outras coisas positivas lá fora. E não devemos só nos cingir àquilo que nós fazemos.